Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e estou muito mais feliz do que eu já sou, sempre sorrindo aqui, porque vocês comentam muito isso comigo, mas muito mais feliz porque eu estou no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro continua lindo, mas está muito mais lindo com a gente aqui da editora Chave Mestra por aqui. Nosso podcast está por aqui. Tem sessão de autógrafos. Temos também palestra, está acontecendo aqui atrás de mim. Eu não sei se você vai conseguir ver exatamente o nosso escritor, mas a gente tem gente por todos os lados aqui do nosso stand, passeando, comprando seus livros, acompanhando palestras, e eu estou aqui com os nossos escritores, fazendo esse conteúdo acontecer no audiovisual. Porque quando a gente tem um escritor de um livro, a gente consegue ler e extrair o melhor dele. A gente já tem um pouquinho da história pessoal, enfim, de tudo que ele tem e de toda a vivência de trabalho. Mas quando a gente traz o audiovisual, vocês conseguem conhecer, se conectar e é muito gostoso. E ela é uma das pessoas que onde a gente se encontra agora, que a gente já tem livro lançado com ela, não é escritora iniciante, ela já é nossa escritora de 1, 2 livros e está chegando o terceiro aí. E ela também faz as palestras, enfim, tem muita coisa e por isso quando a gente se encontra a gente já... E aí, como é que você está? Então, é muito gostoso esse trabalho que a gente realiza aqui com nossos escritores. E com certeza você vai gostar de conhecê-la. Ela que está nesse livro, que é o Alto Amor. Eu preciso conferir também aqui, ó, porque a gente tem a palestra, mas eu não marquei a palestra. Do que melhor, eu vou jogar para ela depois, o que ela fala na palestra, porque tem um trabalho muito lindo também, um tema muito lindo, mas tem o Alto Amor, o Histórias Memoráveis, volume 1. Então foi ela que começou desde o início ali, falando sobre grandes histórias e tudo que ela passou. E agora tá chegando um livro solo, eu já tô trazendo spoiler agora. Ela tá comigo, Verônica Brito. Tudo bom, Verônica? Boa tarde, Débora, tudo bem? Como é que Muito você prazer está? estar aqui com vocês de novo, né, participando desse evento grandioso que é a Bienal e podendo levar um pouquinho, né, dessas histórias que conectam as pessoas, que ajudam as pessoas a refletirem, a ter um pouquinho de transformação. Sim. E tem uma pessoa especial que sempre vem com ela, viu? Que eu sempre estou procurando, inclusive hoje eu cumprimentei essa pessoa primeiro para depois cumprimentar a nossa escritora, que é a mãe da Verônica. Que onde ela tá, ó, a mãe dela tá de olho só nela ali, ó, sempre com ela. E que gostoso trazê-la também, que ela vai vivendo junto com vocês. Minha tudo, fiel né? escudeira, e ela sempre fala que eu fico botando ela numas roubadas, trazendo. Mas faz parte, é bom que ela apoia. Ótimo, e ela apoia e vai junto, né? A Verônica, ela tá aqui no nosso capítulo 31, no livro Alto Amor, vivendo a grandiosidade de ser você mesma. E que bom quando a gente pode ser a gente mesmo, a gente consegue isso, mas não é assim da noite pro dia. E ela vai também ajudar a gente falando um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes você não consegue ser você por diversas questões, por diversas traumas, medos, inseguranças. Então ela vai falar não só isso, o que é auto-amor, mas do capítulo dela, ó. Mindfulness, o despertar para o auto-amor. E ela vai falar sobre isso e também um pouco da palestra. A palestra é sobre o quê, Verônica? A palestra é sobre o tempo a seu favor, como viver na era digital, né? Com mais saúde, propósito e presença, porque a gente está totalmente desconectado, né? De um monte de coisa. A gente está conectado à tecnologia, à internet, mas está perdendo a conexão consigo mesmo. Ótimo. Então, vem trazer essa contextualização do tema e de como a gente pode trazer para a nossa vida mais presença, mais propósito e viver com mais saúde, com mais equilíbrio, porque está faltando, né? Está todo mundo adoecendo. Então, a intenção é trazer essa reflexão. Como a gente pode trazer o tempo como nosso aliado e não como nosso algoz, como nosso inimigo. Ótimo. E aqui no nosso livro, vamos falar do livro e depois a gente volta lá para a sua palestra. No livro, o que você quis trazer com esse capítulo, Verônica? Quando você fala o despertar para o alto amor, você passou por isso também? No momento que você teve que despertar, porque você achou que já se conhecia, já se amava, e de repente você falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Claro. Passei sim. Claro que a gente tem vários momentos na nossa vida que, né, que são desafiadores e que a gente precisa passar a olhar, é um chamado para a gente fazer um olhar mais profundo para a gente. E na proposta do livro, além de ser ter sido um convite maravilhoso, porque você está escrevendo com outras autoras, né, cada um com um tema pertinente, esse tema foi um tema mais voltado para o que eu já faço hoje de meu trabalho
meu deleite, meu prazer. Meu trabalho, que eu digo no sentido de que é algo que eu estou construindo para minha vida, para o futuro, né? Estou aplicando já na minha prática diária, mas me preparando por uma mudança de carreira futuramente, depois que eu me aposentar. Então, na verdade, o alto amor, o despertar do alto amor, eu coloquei o mindfulness como um despertar do alto amor, porque eu acho que é um caminho, é um dos caminhos. Porque no momento que você exercita a presença, exercita, né, o olhar para si, um momento de pausa, um momento de conexão, é o melhor momento que você pode se dar. É uma forma de você se amar, de você se cuidar. Porque a gente está tão agitado no automático que a gente fica vivendo assim as coisas, né? Nem percebe não o percebe, tempo que no você automático mesmo, entendeu? Vive na roda do hamster. Então, eu acho que nesse momento que você usa a técnica, né? No caso, o mindfulness é uma técnica, mas eu não me prendo a exatamente só a técnica de fazer uma respiração consciente. Eu convido o leitor a fazer até um que eu chamo de mindfulness 360. Porque, na verdade, você tem que olhar isso para a sua vida em todas as formas. Não só no momento da respiração, mas se você come com presença. Se você está lendo, você coloca a sua presença. Se você está com seus filhos, né, você tem que trazer essa presença. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa aqui. Está com o celular aqui do lado, tá aninando o filho aqui, então a gente não está desconectado, está desconectado do que mais importa. Sim. Então é um convite para a gente olhar para o que é realmente mais importante. Exatamente. Né? E ter uma presença em 360 graus. Né? Para poder a gente ter essa, porque a gente está adoecendo com isso tudo. Sim. Como você foi desse mesmo sentido? Por que eu te pergunto, Verônica? Porque às vezes a gente só trabalha, tem muitos profissionais que só trabalham com isso, que só trabalham não com esse tema, mas quero dizer, com diversas ferramentas e desenvolvimento, mas que ele decidiu estudar, se formar e trabalhar, mas ele não vivenciou aquele turbilhão. Claro que cada um tem seus desafios, mas tem pessoas que só decidiram trabalhar com isso porque já vivenciaram. Então a gente tem muita gente agora indo para as faculdades, indo para as mentorias, indo para pós-graduação, para mestrado, porque passaram por tantas questões e resolveram estudar sobre isso e falou, quer saber? Eu vou estudar para ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. E aí eles saem, fazem transição de carreira, saem de um outro mundo, de uma outra vida e começam a estudar tanto que chegam a esse desenvolvimento. Foi assim com você? Ou não, você já tinha decidido, vou trabalhar com isso e passou a estudar e hoje ajuda pessoas, outras pessoas, com certeza como escritora também? Não, na verdade é o seguinte, minha formação de carreira, né, inclusive que é a minha principal atividade profissional hoje, é o direito. Então, na verdade, eu escolhi a carreira do direito, eu sou procuradora há 25 anos, então, assim, é uma carreira já sólida na área do direito, mas também, como eu atuo no serviço público, eu também vivenciei situações, né? Na verdade, o autoconhecimento já era uma coisa que era própria, né, da minha natureza. Eu sempre busquei ler, me aperfeiçoar. Com o passar do tempo, numa carreira que é focada no direito, que é uma carreira que a gente está fazendo audiência, está fazendo prazos, a gente tem uma pressão muito grande do tempo, né? De dar conta. E a gente vê muita gente adoecendo. Sim. Né? Principalmente atualmente, a gente vê muita gente adoecendo na área jurídica, tanto advogados como procuradores, como juízes. Enfim, a gente vê um adoecimento muito grande dessas pessoas porque elas são sobrecarregadas e exigem. É uma carreira que exige muito da pessoa, né? Então, o que acontece? Ao longo da minha vida, eu vivenciei uma situação de esgotamento muito grave. Né? Eu tive um burnout quando nem se falava do burnout ainda. Então, e eu, muito nova, tive um esgotamento e eu falei, não, eu preciso aprender a lidar com essa situação. Eu estou muito jovem para poder, né, passar por isso. Então, a partir daí, esse aprofundamento aumentou. Eu passei a buscar mais autoconhecimento, outras fontes, né, para que me desse o equilíbrio necessário, o equilíbrio emocional, inclusive, para lidar com essas situações desafiadoras. E a gente, desculpa que eu te corrigi, mas na verdade a gente só tinha outro nome, mas era o mesmo problema. Era o esgotamento emocional, que hoje é o burnout. Exatamente. Mas olha o desafio que sempre muita gente já enfrentou e que muitas vezes não tinha esse conhecimento com pessoas como você hoje para abrir a visão, né? E você passou por isso. E a gente, hoje, as pessoas ainda têm um certo estereótipo, né? Daquela questão. Tem uma dificuldade ainda de administrar. Hoje, por mais que seja falada ansiedade, depressão,
o burnout, o esgotamento, seja lá o que for, qualquer doença relacionada ao psíquico, né, sempre é muito ainda estereotipada. Na época que eu tive, nossa, isso não era muito pior. E você é uma pessoa ativa, você ter que parar, além da cobrança interna, as pessoas também te julgam, né? Então você tem que enfrentar esse julgamento pessoal, o julgamento externo, porque é diferente. Quando você quebra um braço, ninguém questiona se você quebrou um braço. Você vai lá, engessa, mas se você tem uma doença emocional, se você tem uma patologia de ordem, né, de ansiedade, ou que não é visível aos olhos, isso às vezes é questionável, porque as pessoas precisam ter uma ideia de que você precisa estar muito mal para que você precise de ajuda. Quando, na verdade, quanto mais você descobre esses diagnósticos, né? Você percebe que você está num caminho que está levando ao esgotamento, quanto mais você percebe isso mais cedo, mais resultados favoráveis você tem. Exatamente. Então, a proposta do texto tanto da palestra em si, é sempre trazer essa reflexão para também a gente admitir a nossa vulnerabilidade, né? Que vulnerabilidade não é algo que a gente precisa ter vergonha, ao contrário. A gente precisa perceber que a gente também é frágil, principalmente as mulheres. As mulheres se acham, assim, tem que dar conta de muita coisa, não que os homens não tenham, mas a mulher, historicamente, ela teve que vencer muitos espaços. Então, a gente sempre acha que tem que dar conta de tudo. Só que a gente pode ser frágil também. A gente pode admitir a nossa fragilidade, pedir ajuda, se necessário. É porque, na verdade, a gente sai de um tempo em que nós, mulheres, tínhamos determinadas funções, vamos dizer assim, não obrigatórias, mas culturais, e que a gente vinha em um tempo em que a gente não saía, a gente não... E tô falando lá atrás, né, gente? Eu não peguei metade do que muitas mulheres enfrentaram aí para chegar até aqui, as nossas avós, nossas bisavós, tataravós, mas que enfrentaram muitos desafios e que foram para o mercado de trabalho e que não saíram e ficaram só no mercado de trabalho. Muitas delas decidiram, claro, não quero ser mãe, cada um com as suas decisões, mas a grande parte foram para o mercado de trabalho, mas continuaram com as suas outras funções. Então, foram ali para o mercado, mas tinha que voltar para sua casa e dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta do marido, dar conta de tudo e de si. Então, quando a gente fala de autoamor, Verônica, e é maravilhoso quando você vem aqui, que toda vez que eu te entrevisto, você traz muito conteúdo, porque você já tem uma experiência em outra área, mas quando vem aqui falando de, não, teve que momento ali que eu tenho que olhar e eu tenho que escrever, mas eu também vivenciei algumas coisas para saber que é o autoamor. É você cuidar de si no momento que tá um turbilhão de coisa e você lembra que, opa, tô esquecendo de mim. Porque, assim, é uma tendência de quase todas as mulheres, né? Sempre cuidar muito do outro. A gente tem uma formação que, né, nos impulsiona a isso. E dificilmente, às vezes você cuida muito do outro com muita facilidade, e não foi diferente no meu caso. Eu sempre tive essa coisa de ser muito cuidadora, de cuidar da família, de cuidar do trabalho. E justamente, quando eu percebi, eu tinha justamente sabotado a parte mais importante, que era a minha saúde. Porque eu cuidava demais do outro, né? E dava muita atenção ao trabalho. Tinha um amigo meu que falava assim, nossa, se você disser que você não tem tempo para sair comigo porque você não quer, eu aceito. Mas você dizer que você não tem tempo porque você vai fazer processo, para mim, eu fico super constrangido com a situação. Mas era uma verdade. Muitas vezes eu não saía porque eu tinha que dar conta dos meus trabalhos, entendeu? Então eu não aprendi a administrar com essas demandas todas. Conta mais um pouquinho, Verônica, para quem de repente não viu o primeiro episódio da Verônica, a gente tá aí, José, vê se a gente tem o Histórias Memoráveis 1 por aí, porque eu acho que a gente selecionou para mostrar também para você que tá vendo a gente, porque a Verônica, ela é nossa escritora, pode aparecer, viu, José, de vez em quando. Vamos aparecer, José, hoje? Depois o Rogério briga com a gente. Vem, José, dar um tchau pro pessoal. É Bienal do Livro, José. Rio de Janeiro, aproveita. Aê! Depois você manda esse recorte lá pra Sandra. Fala que eu mandei um beijo pra Sandra, que é a esposa do José, viu, Verônica? Que ela é uma querida também. Beijo. E estamos aqui com a Verônica, que ela é o nosso livro 1, que começou aqui, tudo começou aqui, que ela foi bem-vinda à editora Chave Mestra, fez parte do nosso time. Como pessoas comuns transformam fraquezas em forças. Então, esse é o História Memoráveis, volume 1. E tem a Tati De Andela, que ela
que encabeçou tudo isso, ela que idealizou tudo isso, a Tatiane de Andela, que eu sempre falo correndo aqui, ela idealizou e trouxe essas mulheres incríveis para nós e nos apresentou. Então, começou aqui, depois veio para cá. E agora, em breve, novidades aqui diretamente do Rio de Janeiro. Vai vir o solo também. Como é que é agora? Eu estou gestando o solo. O que vem pro solo agora? O solo é justamente o tema da palestra. Ótimo. A palestra é um recorte, né, do que eu vou trazer hoje aqui para as pessoas da palestra. É um recorte do livro, né? Justamente mostrando essa forma de como a gente pode aprender a lidar com o tempo de forma mais amigável. Ótimo. Para justamente viver com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Conectada à nossa essência, conectada ao que realmente importa, que são as nossas conexões humanas. O mundo está aí, a gente está voltado hoje para a tecnologia, para a inteligência artificial, né? Para toda essa nova transformação, né, da era digital. Mas a gente precisa também lembrar do que nos faz humanos. Sim. E aí a proposta da palestra é essa, trazer à tona para as pessoas, né? O que nos conecta, o que nos faz humanos, o que nos diferencia das máquinas. Então, o livro vai tratar de essas facetas. Essas facetas. Ótimo. E eu tô marcando aqui tudo, porque a gente vai colocar também os principais detalhes, você vai conferir depois no Instagram lá da Verônica, a gente manda esse material também para eles, então eles colocam os principais trechos, e a gente também, além dos principais trechos, você confere nas mídias dela também um pouquinho do trabalho que ela realiza, não só os trechos aqui do nosso podcast, mas por isso que eu queria muito, Verônica, eu quero que você fale um pouquinho dos seus trabalhos fora do livro, da palestra, de Bienal do Livro e tudo que você trouxe pra gente como nossa escritora. Quais os trabalhos você está realizando lá fora? O que tem, o que não tem? O que é presencial e o que é online? Conta mais também pra gente. A minha atuação, eu sou procuradora do Estado, então a minha atuação principal é justamente essa. Eu atuo na área jurídica, mas eu tento trazer todo esse estudo, esse autoconhecimento para um ambiente jurídico também, para trazer mais leveza para o nosso ambiente. Porque o ambiente jurídico é um ambiente mais rígido, né? Sim. E assim, eu vejo muitos colegas em estado de esgotamento. Então, eu tento aplicar isso na minha vida e tento trazer mais leveza para esse ambiente. E, paralelo a isso, eu tenho feito a forma que eu achei de escoar, né? De colocar para fora esse conhecimento, é justamente trazendo esses textos no livro, ainda, mesmo que nos livros ainda em coautoria, seria só um recorte, né, de um capítulo. Exato. Mas a proposta do livro solo, justamente, vou poder explorar mais as minhas formações também nessa área. Porque eu tenho formações nessa área. A palestra, eu tô com sede de colocar isso para fora. Ótimo. Para que mais pessoas sejam impactadas e mais pessoas conheçam. Então, eu desenvolvi um método que eu vou apresentar a vocês hoje na palestra, e vai ser no livro, justamente que eu aplico, né, uma forma, a forma como eu posso lidar melhor, né, com o tempo, com essas questões, para trazer mais saúde e uma vida com mais propósito. Então, no MP 360, que eu já até falei algumas vezes na internet, é justamente um método que a gente é formado por 4 pilares importantes, que é a mentalidade produtiva, né, a gestão do tempo, a gestão do estresse e a gestão das nossas emoções, como uma forma de equilíbrio. Porque se você não tem um ciclo virtuoso dessas emoções, você acaba esgotando, entendeu? Exato. Então você tem que aprender a lidar não só com o tempo, como qualquer outra ferramenta de produtividade, mas principalmente gerir essas emoções, gerir esse estresse, porque a gente está num ciclo vicioso de estresse que adoece. Então, assim, eu tenho muita preocupação com essa questão do despertar das pessoas, para que elas evitem as doenças psíquicas. Não que não seja inevitável, mas se você tem consciência mais cedo... e conscientizar, na verdade. Você consegue. Porque eu passei por isso e eu vi vários colegas passando por isso. Talvez se a gente tivesse isso mais... as coisas fossem mais conversadas, se não tivesse mais programas de bem-estar, né, nas empresas, nos serviços jurídicos, que pudessem facilitar, ampliasse esse diálogo, essa consciência, isso poderia ser minimizado. Atualmente, a gente vai ter uma NR, né, que obriga
tanto as empresas quanto o serviço público, a se adequarem a esses programas de bem-estar. Então, a gente vai melhorar muita coisa. Desculpa que eu te cortei, mas e a gente está em um tempo, Verônica, em que o Brasil, eu não sei quantificar. O Brasil é o segundo em burnout. Pronto, já sabemos agora. Eu não sabia quantificar, mas ansiedade, burnout, o Brasil, ele tá disparado no ranking. Tá. E é incrível que nós somos um povo tão acolhedor, tão sorridente, com vida. Estamos no Rio de Janeiro, quem fala do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um lugar tão lindo. Chega em São Paulo, as pessoas estão trabalhando, mas estão com um sorriso no rosto. Estão tudo cansados de trabalhar, mas estão com um sorriso no rosto. Então, e ver nos outros estados, e mesmo assim, as pessoas não estão entendendo onde mora o perigo e onde mora a solução. Porque, na realidade, é isso. Onde mora a questão, o perigo e a solução é dentro de você. Porque se você não se cuida, não tem o auto-amor, não tem essa questão de gerenciar tudo aquilo que precisa ser gerenciado, ou você vai para o problema, ou você repensa e fala, opa, a solução está em mim. Porque se eu depender só do governo, só da minha empresa, só de tudo que está acontecendo lá fora e não o que acontece aqui dentro, eu sou a pessoa que vou mudar muita coisa. Não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo e o mundo de alguém. Pelo menos um eu carrego lá comigo. Então é isso que a gente talvez fala-se tanto em um mundo em que todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que ser, e as pessoas não estão cuidando de si, de dentro. Peraí, olha eu aqui. Então, eu agradeço muito, Verônica, quando você traz esses temas e você faz parte dos nossos... Você dá sim, não só para a editora, mas dá sim para o mundo que as pessoas precisam, porque precisamos sim falar. Tem que falar sobre autoconhecimento, tem que falar sobre desenvolvimento, tem que falar sobre autoamor, porque não é só passar desculpa. Eu falo que eu trago a Verônica, eu quero falar mais. Eu gosto de bate-papo. Eu tô achando que eu sou a convidada aqui. Mas é porque a gente tem que falar isso, Verônica. As pessoas estão confundindo auto-amor com um batonzinho vermelho no rosto. Aí a mulherada sai aí, vamos falar de empoderamento, vamos falar de batonzinho, vamos ficar linda, mas lá por dentro estão todas feridas. Justamente, começa por dentro, né? A questão da aparência, da imagem é uma coisa. A gente, na verdade, está tendo até uma distorção, porque as pessoas estão buscando tanto a imagem e ainda não estão se desconectando mais ainda de dentro, e ainda né? não estão se amando. Si. É exatamente. Justamente, porque não é só você cuidar. Eu vou fazer né? Não estou dizendo que eu sou contra. Sim, mas eu já estou precisando assim, de vários procedimentos. Mas assim, você focar só no externo, né? No procedimento estético, numa coisa, e não cuida de dentro, não adianta, porque você vai continuar vindo, porque a sua imagem ela é interna. Exato. Né? Você faz a sua imagem, você continuar se achando feio, tendo distorção, né? Você não vai estar cuidando de dentro para fora. Exato. Na verdade, quando a gente fala em autoamor, claro, a aparência, o cuidado, né? O cuidado pessoal é importante, mas a gente está falando de algo muito mais profundo e que é muito mais doloroso, inclusive, porque a gente precisa olhar para a gente, olhar para as nossas feridas, né? Para nossas dores, e nem todo mundo tem coragem. Exatamente. É preciso, por isso quando eu falo, quando a gente precisa abraçar a vulnerabilidade, é isso, olhar também para as nossas dores, porque é ela que nos faz crescer, né? Não é ficar pegado na dor, mas usar a dor como um alicerce para novos caminhos. É isso que você falou mesmo. Não é o estético, isso, mas até o estético traz a distorção da imagem. Porque se a pessoa não está curada dentro dela, ela ainda vai se ver, por mais que ela seja uma mulher linda. E olha, Verônica, eu já entrevistei tantas mulheres lindas, e estou falando aqui de modelos de referência como modelo mesmo, não modelo que a gente acha bonito, porque a gente já acha muitas mulheres bonitas. Né? Mulher segura tem que olhar, você olha a outra mulher e vê se elogia, viu, gente? Porque mulher segura é isso. Quando você olha a outra, você admira também a beleza dela e ela te admira. Mas não tô falando dessas, não. Tô falando de modelos mesmo, de mulheres que eram referências no mercado e tristes e que não se conhecem. Então, que muitas vezes estão distorcendo a imagem, a tal da anorexia. Então, tanto a bulimia, enfim, tanto o tema que a gente está aqui que pode trazer, só que você disse, é o interior. Então, quando você traz aqui, voltando lá para o livro, quando você traz essa questão do despertar para o amor, eu queria que você explicasse para quem não sabe ainda. Vamos dizer que quem está vendo a gente ainda não sabe o que é, o que você trouxe lá de início. O mindfulness, ele é para estado de presença. É algo que tem que... Não é forçar a palavra, mas eu tenho que fazer para depois virar um hábito?
Tem que estar ali. Você precisa começar, né? Tem que começar. Basta, assim, quando eu até coloco no livro que não precisa estar atento, eu não quero desmerecer a técnica, porque a técnica existe, mas quando eu uso o Mindfulness, eu estou dando uma ferramenta. Ela foi um caminho para me ajudar, né? Porque você, a partir da prática, da presença plena, da respiração, você pode se conectar com você mesmo. Quando eu uso aí, eu uso mais por um momento, né, que você possa se olhar, se aquietar. Basta fazer pausas que você consiga, porque se você vive no automático o tempo todo, você está o tempo todo, você não para, não desacelera, então você não olha para você, você não dá, você até, eu digo que a gente começa até a ficar meio adormecido, porque a gente está tão entorpecido na correria que a gente não percebe. Então, quando eu falo que é um caminho de momento, de aceitação do momento presente, do aqui e agora. Não precisa, assim, ser nada estruturado, né, maravilhoso. Então, eu preciso sentar e ficar meditando que nem um monge. Não, longe disso, ao contrário. Uma respiração profunda, um momento que você senta e lê um livro com tranquilidade, que você aprecia o mar, qualquer momento que você possa exercer essa contemplação, né, e se conectar com você mesmo, para mim é um momento de mindfulness. Sim. Entendeu? Você tá presente. Porque a mente da gente é um macaquinho. Pula de galho para a gente. O meu acho que tem 2 macaquinhos, José. Quantos tem na sua mente? Do José tem um só. Tem uns 500, ele é centrado. Fica pulando de galho. Você vê que quando por isso que ele fica aqui me ajudando, viu, Verônica? Que ele ajuda e faz tudo aqui certinho, porque tem um macaquinho só, mas no meu tem 2. Aí ele tá me ajudando, ele trouxe. Às vezes eu quero trazer a caneca para vocês com água, e quando eu vejo, ele já trouxe. Porque eu fui pegar a caneca, pega outra coisa. Menos a caneca. E muita gente tá assim, não tá? Tá. Porque a gente tá brincando, satirizando, para que é algo leve, claro, mas muita gente tá assim e com coisas pessoais. Então ela não prioriza a vida dela. Exato. Tá fazendo de tudo e a prioridade ela não mantém. Você não tem o foco na presença, naquilo que você tá fazendo. Que eu dei o exemplo mais cedo. Às vezes a pessoa tá aninando, claro, não tô dizendo que a gente tem um monte de coisa para dar, né? Mulher é multitarefa, mas o multitarefa, que antigamente era idealizado, a gente tá chamando a atenção agora que multitarefa não é o ideal. Exatamente. Porque você desfoca, né? Se você desfoca, você perde energia. Então você tem um desgaste maior. Então, às vezes, a mãe tá ali, ou alguém tá fazendo uma coisa, tá assistindo televisão, tá lendo, tá olhando o celular, tá escrevendo. Então a gente precisa trazer, né? Não é uma coisa fácil. É um aprendizado diário, é um desafio. Você tem que começar aos poucos, né? Colocando em prática. E não precisa ser algo mirabolante. Basta você lembrar, não, peraí, eu preciso agora olhar um pouquinho para mim. Cuidar um pouquinho, respirar. Sim. Faz uma respiração, né? Faz uma oração, seja com o que você achar. Por exemplo, citando às vezes minha mãe se acalma muito fazendo o japamala. É um momento que ela está ali conectada, né? Fazendo a oração dela, o japamala, e está em estado de presença. Então, assim, você pode escolher o que melhor te convém. Mas o importante é você ter esse momento que você possa olhar. Porque, assim, a gente está acostumado a cuidar de Deus e o mundo. Pois é. E a gente esquece de cuidar da gente. A primeira pessoa que a gente deveria colocar a máscara de oxigênio é na gente, para depois cuidar do outro. Mas a gente geralmente inverte. Geralmente não faz isso. E só lembrando o que você falou, né? A gente estava falando dos índices de adoecimento. De 7 pessoas com burnout, 5 são mulheres. Isso é um índice alarmante, né? Porque a gente sabe que a mulher está sempre envolvida com essas atividades, não só do trabalho, da questão profissional, como também a dupla jornada, a terceira jornada até. Sim. Então as mulheres estão acostumadas a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não é à toa que esse esgotamento está chegando mais forte nas mulheres. Sim. Então é um convite justamente para a gente achar esse ponto de equilíbrio. Exatamente. Eu estou aqui com quanto tempo, José? Uns 5 minutos ainda temos? Temos. Quando ele faz assim, ao invés de 5, eu já pego 6, porque para mim isso é um 6, José. Então, 1 minuto a mais aqui para Verônica. Verônica, o que eu, de repente, não tenho? Eu sempre faço isso com os escritores. O que, de repente, até aqui eu não tenha te perguntado, mas que você acha importante trazer no nosso podcast? A gente, de repente, esqueceu alguma coisa, algum evento importante seu, algum trabalho que você realiza fora dos livros, algo vindo novo. A gente já falou do livro novo, a gente já falou de tudo, palestra, mas tem algo importante que você acredita que precisa falar para essas pessoas que estão te vendo? E no final, quero que você traga uma chave
importante, é uma mensagem, é uma frase rápida, o que você quiser, uma chave que abra uma importante porta para quem tá vendo a gente. Então, tua câmera é com Eu acho que a você. gente já falou, né, de vários temas. É uma coisa que, como eu disse, não, é algo que é simples. É simples, mas não é menos importante, né? Basta... A gente pode fazer isso de várias formas. Mas eu acho que o grande chamado, o grande convite que eu faço às pessoas é não deixe para cuidar de vocês depois que adoecer. Né? Cuide de você antes que isso aconteça. Porque às vezes a gente tem a chance, né, de mudar. Para mim, essa mudança de chave foi muito importante justamente quando eu tive a oportunidade de parar, de cuidar de mim, antes que a situação se tornasse mais crítica. Embora tenha sido com resistência. Porque na época minha médica falou, se você não parar, vão parar você. Exatamente. Então, eu tive... É por isso que é importante essa consciência, né, esse despertar para poder a gente conseguir, né, antes que aconteça uma coisa pior, Sim. de poder Procure prestar se atenção no que é olhar. mais importante. Procure se olhar. E eu falo muito aqui, antes da gente encerrar e você passar essa principal chave aí, que você passou uma mensagem, quero mais uma chave bônus. É isso, eu quero. Chave mestra. A chave mestra, agora é uma chave bônus. Mas eu acredito que é muito especial quando a gente fala de mulher, embora é um desafio, um coração, tem corações passando aqui atrás de você, viu? Mas é muito especial quando a gente fala com mulheres, pra mim, eu vejo muito isso. Porque nós mulheres, nós podemos levar muitas casas, famílias, filhos, pais, pro caminho, de voltar ao caminho. Que a gente tem um foco, cada um tem um objetivo, tem uma meta traçada, mas muitas vezes desse caminho a gente sai. Porque o desafio da vida, é realidade, e assim como a gente já vê ali naquele, como é que chama? Que faz batimento cardíaco lá no hospital, José? No eletrocardiograma? Que fica ali. Idas e vidas. Né? Subidas e descidas, a vida é essa. E a única certeza que a gente tem é da morte. Você não tem como dizer que você não vai morrer, a não ser que você vire alguma outra coisa que eu não sei, mas antes disso você vai ter que morrer. Então, a certeza que a gente tem é essa. Até lá, muitas vezes a gente desvia. E desviando, as mulheres eu tenho visto que muitas têm voltado a se... Eu sei que muitas ainda estão se encontrando, mas aquelas que se encontram conseguem guiar sua família, seus filhos, seus pais e conduzir. Não, lembrando como a Verônica disse, não fazendo tudo por todo mundo, sendo pai de todo mundo, mãe de todo mundo. Mas que realmente às vezes, dar um toque, dar um olhar, falar, mas sim especial para si. Porque daí caiu a máscara em você primeiro, você já tá respirando, você tá bem, você coloca outras pessoas bem, você vira um ser humano e sente as coisas, fica sensível, você é sensível com o outro também. Então, é um pouco disso, né? Muito disso, né, Verônica? Ser sensível à necessidade sua para depois do outro, né? Chave bônus pra gente tem, Verônica? Tem uma chave bônus aí? Tem. Assim, eu acho que uma das coisas que as mulheres mais sentem com isso, as mulheres sentem muita culpa. Boa. Né? Quando ela deixa de cuidar do outro, às vezes, primeiro, para cuidar de si, as mulheres têm muita culpa. Até o do ócio. Ótimo, mesmo que você falou. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? É importante a gente cuidar do outro. Nem sempre a gente vai cuidar da gente na mesma ordem, mas não se esquecer também de se cuidar, de se priorizar, que se você não estiver bem, você não vai poder dar conta de nada. E isso não vale... E outra coisa, você falou das idas e vidas aí, isso acontece com todo mundo. Comigo também. Não pense que é tudo certinho. A Verônica acordou hoje, tá toda zen, né? Tudo direitinho, não. Porque eu também tenho meus altos e baixos. Exatamente. Mas quando a gente tem a consciência e a gente sabe que existe um caminho para voltar para casa, que é o nosso caminho aqui dentro, no quentinho do nosso coração, onde a gente é em essência, exatamente, fica mais fácil. Existe isso, né? Existe a qualquer momento você pode voltar para o seu cantinho. Exatamente. O lugar onde você sente mais paz é justamente dentro de si. Onde você consegue olhar e ver que você aqui é um ser, né, divino, que não está aqui por acaso, que, né, de tantas possibilidades, você é uma possibilidade, é um ser amado. Exatamente. Então eu acho que quando você tem essa consciência,
tudo fica mais fácil. Fica fácil. E pra gente encerrar também, eu volto essa sua chave para essa rede de apoio, então. Que a Sim. gente fala muito com as mulheres, se você é mulher e já entendeu que você precisa ter o auto-amor, agora que você, que é familiar, que é marido, que é esposo, também propicie isso para a mulher, porque às vezes ela se sente muito culpada porque quem está lá atrás acha que ela tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. Então, que você que auxilia uma mulher que está do lado de uma mãe que teve um bebê recente, ou uma mulher que está entrando no seu mercado de trabalho, está com os hormônios à flor da pele, que está entrando numa menopausa, nem fala isso, pelo amor de Deus, que o José me aguenta aqui direto. E imagina, gente. Então, que essa rede de apoio, que vocês que estão aí do outro lado também proporcione isso para a mulher. Não é mimar a mulher, não. É para você realmente respeitar. Que tem momentos que vem a culpa só de sentar no sofá e falar, eu vou sentar um pouco aqui e assistir uma TV. E ela se sente culpada. Eu concordo com você, tanto falou a mesmo. culpa, quanto também não saber botar limites, né? Que é um desafio. Então, aprender também a se posicionar, né? Ótimo. E, às vezes, a gente, principalmente nas relações a dois, às vezes é mais difícil. Porque, às vezes, as pessoas, elas se ressentem. E não necessariamente colocam como elas se sentem. Ótimo. Na verdade, se você fala, né? Imagino que você fala com seu companheiro, eu me sinto assim, eu gostaria que você pudesse me ajudar. Talvez a mudança da linguagem, né? Com uma linguagem menos, né? Que a gente chama da linguagem não violenta, uma linguagem mais harmônica, você possa trazer, né, aquele companheiro, aquela companheira para uma colaboração. Isso. Então, eu acho que, por isso que eu falo, o autoconhecimento é a porta para tudo. Ótimo. Porque você aprende, né, a driblar essas adversidades, essas situações. Verônica, eu queria muito que você ficasse mais, você sabe disso, que a gente se vê, a gente fala muito, tem que ser podcast de 4 horas aqui pra gente, mas como nós não temos, convido você para retornar lá em São Paulo, porque a gente não vai estar mais aqui, é o último dia da nossa Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Te convido para voltar lá em São Paulo. Você já sabe onde é, já tem a chave da nossa porta. Então, entre, vá lá visitar a gente, gravar mais com a gente. Já gravou com a Damaris, já gravou aqui comigo. Então, fique à vontade para voltar e gravar de novo com a gente. Ter vários episódios. Quer conferir outro episódio também da Verônica? É só entrar no nosso canal. Se você já está no nosso canal, é só conferir lá o vídeo que está com ela do Histórias Memoráveis do volume 1. Você vai encontrar, tem a capinha, tem a foto dela, tá tudo direitinho lá. E muito obrigada, Verônica. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez a Chave Mestre e você, Débora, por essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do que a gente gosta. Sim, e vamos continuar falando, ser voz para muitas outras pessoas. Muito, muito obrigada. E eu convido você a conhecer esse trabalho lindo que eu já divulguei aqui. Esse aqui eu não abri porque está ali no nosso stand para venda também. Muita gente levando este livro aqui na feira, aqui na Bienal do Rio de Janeiro, do livro, e também esse que é o Auto Amor. Adquirir os seus 2 livros, você pode também entrar em contato com a escritora e saber mais como você faz. Quer saber de todos os trabalhos que a Verônica Brito realiza? Entra no Instagram dela, vai estar aqui na nossa descrição, você vai conhecer. Daqui a pouquinho eu preciso largar essa mulher aqui, porque ela tem palestra e vai parar aqui, a Bienal. Tá vendo ali, Bruno Martos já tá com a gente aqui atrás de mim, lá na palestra, tá chamando palestrantes e logo mais a gente vai ter também com ela. Muito obrigada e obrigada a você que está com a gente aqui nesse episódio até agora. Bienal do Livro Rio de Janeiro 2025, a gente se vê, talvez não aqui, lá em São Paulo, onde for a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.